Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje conversando sobre uma reportagem da CNN que fala sobre a produção doméstica russa de drones. Nesse caso específico, eles estão falando dos drones Shadows, os mesmos drones projetados pelo Irã. E parece que Moscou não quer ficar eternamente dependente da produção iraniana, depender exclusivamente da exportação, mas eles estão ampliando a produção doméstica numa escala bem interessante. A CNN fez uma reportagem bem detalhada citando fontes de inteligência ucraniana. Segundo essas fontes, só entre janeiro e setembro desse ano, 2024, a Rússia teria produzido 5.760 drones na fábrica localizada na Zona Econômica Especial de Alabuga, que fica na República do Tartaristão. E só para vocês terem uma ideia, isso é mais do que o dobro do que foi produzido em 2023. Pelas imagens de satélite que a CNN analisou, o governo russo já construiu 2 novos prédios nessa fábrica e instalou uma grade de proteção anti-drones em cima de alguns edifícios. Isso tudo aponta para o fato de que Alabuga é hoje provavelmente o principal centro de produção desses drones para a Rússia, que já fechou um acordo de entrega de 6.000 unidades até setembro de 2025. Mas enquanto isso, a inteligência ucraniana continua atuando para causar baixas na linha de comando militar da Rússia. Isso mesmo, eles fizeram um ataque com sistemas HIMARS contra uma reunião de comandantes russos que estava acontecendo na região de Zaporizhia. Esse ataque foi cuidadosamente planejado e os russos teriam sido atraídos para uma armadilha. Segundo os relatos, os ucranianos atraíram os comandantes para o local que seria atacado, fazendo os oficiais russos acreditarem que estariam participando de uma ação humanitária. E o resultado? Pelo menos 3 oficiais russos foram mortos, incluindo aí o comandante do 1º Batalhão do 135º Regimento de Fuzileiros Motorizados. Por outro lado, as forças russas continuam avançando no leste. O Ministério da Defesa russo soltou uma nota ontem dizendo que elementos da 27ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, o que faz parte do 1º Exército Blindado de Guardas, conseguiram tomar o controle de Lozova, no sudeste de Kupiansk. Além disso, eles também conquistaram Zarizov, na mesma região, e Ivanivka, ao noroeste de Kremina. Isso tudo faz parte de uma ofensiva que eles estão conduzindo ali naquela região desde o dia 21 de dezembro. Ontem, imagens geolocalizadas foram publicadas mostrando movimentações russas no sul de Pokrovsk. O observador militar Konstantin Machovetsky explicou que unidades de tanque russos, como os regimentos do 10º, 38º e do 80º e da 90ª Divisão de Tanques, estavam bem envolvidos nessa operação. Eles conseguiram avançar e tomar Ucrânivka e Novolenivka, que ficam ao leste da região. É uma posição bem estratégica, gente, que com certeza acaba complicando ainda mais a situação para os ucranianos. Mas os avanços não param por aí, tá? Imagens geolocalizadas mostram que as tropas russas também avançaram para o oeste de Vremivka e conseguiram cortar a estrada O0510 que conecta Velika Novozilka e Uliapole. Esse avanço nas linhas de comunicação ucranianas acaba sendo um golpe que pode dificultar bastante a logística da Ucrânia na região. Segundo relatos de Machovetsky, elementos das brigadas de infantaria naval da Frota do Pacífico e da Frota do Báltico estão se esforçando para isolar ainda mais essa área, enquanto brigadas de tanques e fuzileiros motorizados avançam em direção a pontos estratégicos como Novikomar e Rozdorny, que ficam próximas de Velika Novozilka. Bom, gente, vocês devem ter ouvido falar sobre a queda do avião, né? Então, depois de pedir cautela e esperar as investigações, temos uma posição oficial de Moscou sobre o assunto. O próprio Putin, hoje, sábado, pediu desculpas ao líder azerbaijão Ilan Aliyev pelo que o Kremlin chamou de incidente trágico. Segundo o comunicado oficial, o incidente está sendo tratado como parte de uma investigação criminal. Para quem não sabe do que se trata, o voo J2 8243 estava indo de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, na Chechênia. Só que o avião acabou tendo que se desviar da rota devido aos ataques de drones ucranianos no sul da Rússia, como em Grozny, Mozdok e Vladikavkaz. Ele acabou caindo perto de Aktau, no Cazaquistão. Isso apareceu em um vídeo, né? O avião tentou um pouso meio forçado e, ao contrário do que costuma acontecer em incidentes como esse, houve sobreviventes, apesar da tragédia que foi a morte de pelo menos 38 pessoas. Sobreviventes saíram do avião ensanguentados usando máscaras de oxigênio e coletes salva-vidas. 4 fontes informaram que as defesas aéreas russas teriam, por engano, derrubado o avião. Eles relataram ter ouvido uma explosão do lado de fora da aeronave antes do acidente. Os investigadores encontraram evidência de que objetos perfuraram a fuselagem do avião vindos do lado de fora. O Kremlin até hoje vinha se esquivando de comentar o caso antes do fim das investigações. Mas Putin não só ligou para Aliyev, como também expressou profundas condolências às famílias das vítimas. Ele ainda desejou recuperação aos feridos, uma atitude que tenta, de alguma forma, aliviar as tensões diplomáticas. Por outro lado, o Azerbaijão não ficou calado, tá?
A Lviev deixou claro para Putin que o avião foi vítima de interferência externa no espaço aéreo russo, o que resultou na perda completa de controle da aeronave. O governo azeri reforçou isso com relatos de sobreviventes e provas de danos causados por interferência técnica externa. Bom, gente, isso tudo mostra que mesmo longe do front principal, o espaço aéreo pode ser afetado pela guerra. E nesse caso, os países em guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles têm usado sistemas de interferência eletrônica para confundir os drones inimigos, além, é claro, das defesas aéreas que podem acabar atingindo por engano aeronaves civis. E aqui, como sabemos, para quem morre não faz diferença se foi intencional ou foi um equívoco. Sabe aquelas balas perdidas nas periferias das cidades brasileiras? Para quem morre não faz diferença se quem atirou tinha intenção ou não de matar. Esses episódios só reforçam como a guerra, mesmo quando parece localizada, pode ter impactos trágicos em quem não tem nada a ver com o conflito, em quem não decidiu ou escolheu começar a guerra, embora, por meio do voto, possa ter contribuído para colocar no poder o cara que decidiu usar a desinteligência ao invés da diplomacia e da solução pacífica dos conflitos. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o que está acontecendo em Gaza é simplesmente triste demais. Vamos falar agora sobre o ataque ao hospital Kamal Adwan e como isso afeta a situação humanitária na região. O hospital Kamal Adwan era a última grande instalação de saúde no norte de Gaza e foi atingido durante uma operação militar israelense e agora está completamente fora de serviço. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, isso só piora uma crise humanitária que já é insustentável por lá. A OMS informou que partes essenciais do hospital foram gravemente danificadas pelos ataques de ontem, com relatos de departamentos queimados e completamente destruídos. Gente, são 60 profissionais de saúde e 25 pacientes em estado crítico. Muitos desses pacientes, que são dependentes de ventiladores, ainda permanecem no hospital, enquanto outros foram transferidos às pressas para o hospital indonésio, que também está em estado precário, sem suprimentos, remédios ou até mesmo eletricidade. A OMS classificou a destruição do sistema de saúde de Gaza como uma sentença de morte para dezenas de milhares de palestinos que precisam de cuidados médicos. E ainda falaram que esse horror precisa acabar e que os cuidados de saúde devem ser protegidos. Já o Ministério da Saúde palestino foi mais longe, dizendo que o exército israelense está transferindo pacientes do Kamal Adwan à força, sob a mira de armas, para instalações completamente inadequadas. E para piorar, há pacientes que, segundo o Ministério, estão à beira da morte por causa dessas condições extremas. Por outro lado, o exército israelense afirmou que suas operações na área do hospital foram motivadas por informações de inteligência que apontavam que militantes do Hamas estavam usando o hospital para atividades militares. Segundo ele, suas forças estão realizando operações direcionadas, tentando minimizar danos a civis e profissionais de saúde. O exército também negou responsabilidade pelo incêndio no hospital. Gente, enquanto a população civil sofre, os dois agentes do caos trocam acusações. De um lado, Israel acusa o Hamas de se esconder atrás dos doentes, como se isso fosse justificativa para matar os doentes, né? E do outro lado, o Hamas nega que está fazendo isso e acusa Israel de extermínio. A OMS trouxe um dado bem assustador. Segundo ele, já foram verificados 516 ataques a instalações de saúde e transportes médicos em Gaza. E mais de 90% das unidades médicas da faixa estão danificadas ou destruídas. Gente, é praticamente um sistema inteiro de saúde aniquilado. Essa ofensiva não está limitada ao hospital. Em Jabalia, o maior campo de refugiados de Gaza antes da guerra, com mais de 100 mil pessoas, tudo foi reduzido a escombros. Agora os ataques estão avançando para outras regiões, como Beit Lahia e Beit Hanun. Segundo os oficiais palestinos de saúde, mais de 45 mil pessoas já morreram. E a vasta maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foi forçada a abandonar suas casas. Quando olhamos para Gaza hoje, gente, vemos que tudo virou destroços. Toda a estrutura urbana foi aniquilada. Enquanto isso, mediadores estão tentando negociar um acordo para encerrar a guerra e garantir a libertação dos reféns israelenses restantes. Mas a ofensiva segue junto com a morte de civis. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.